É um tema muito relevante, né? Quem é Deus à luz da Bíblia, né? E eu fiz questão de colocar, né, trocando, né, à luz da Bíblia, porque nos dias de hoje, né, nessa sociedade que nós vivemos, existem vários deuses, né? Cada um cria um Deus para si, né? Infelizmente, até dentro dos evangélicos, né, nominais, né, tem uns que criam seus próprios deuses, seus próprios ídolos, né? E a palavra de Deus já nos ensina que todos esses outros deuses são falsos, né? E a gente precisa entender por que Deus fala isso, né? Nos dias atuais nós encontramos tanta falta de temor a Deus, tanta falta de respeito à sua majestade, à sua soberania, exatamente por esse desconhecimento, né, de quem é Deus, né, de quem o que Deus efetivamente é, né? E é bem complexo, né? E eu botei aqui algumas coisas para eu não me perder, porque é um tema muito amplo e eu quero abrir para debate, né, para a gente conversar. Né? E Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 11, verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanta sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Olha só, a dificuldade que nós temos, né, de entender, né? Não é possível a nossa mente, né? Tem o Dudu aí também, que é psicólogo, né? Estuda o comportamento emocional, né? Como é possível a nossa mente tão finita explicar esse Deus que é infinito, né? Esse Deus que é criador de todas as coisas, que é sustentador, que é provedor, né? E eu quero começar, né? Eu dividi em alguns tópicos, né? Falar sobre Deus através da sua criação, falar sobre Deus através da revelação, né? E falar de Deus através da nossa salvação. Mas é importante entendermos que existem alguns fatos que às vezes nós deixamos de falar nos púlpitos da igreja, né, que chamamos de atributos de Deus. Não sei se quem já ouviu falar de atributos de Deus, né? Existem dois tipos de atributos, né, que são os comunicáveis e os incomunicáveis, né? Então, quem é Deus na Bíblia? Deus, ele se revela ao homem, né? E ele tem os seus atributos, que tem atributo que é inerente a só ele, que ele não divide com ninguém, né? Que só pertence a ele, só ele é onisciente, só ele que conhece todas as coisas, só ele é onipresente, só ele está presente em todos os lugares, né? Só ele é eterno, só Deus é eterno. Deus não tem começo nem fim, ele é eterno, né? Só ele é totalmente amor, né? Então são esses atributos que só Deus tem. E existem os atributos comunicáveis, né? Que por o homem ser imagem e semelhança de Deus, ele, ele divide com o homem como amor, né? A inteligência, a maneira de pensar, né? E a gente vai conhecendo a Deus, né? E eu quero falar uma frase de um camarada, um filósofo chamado Dostoiévski, né? Que diz o seguinte: dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus, né? Interessante que a gente está entrando agora mês que vem no Setembro Amarelo, né? E a gente vê muita gente desistindo da vida. É claro que existe cristão também que passa por isso, né? Mas a maioria é exatamente esse vazio existencial. E alguns casos também, questão de dores, né? Querer minimizar a dor, né? E a gente tem passado e vivido alguns problemas, né? E quem é esse Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele é o Senhor do universo. Ele é atemporal. É ele que criou, é ele que governa, é ele que sustenta todas as coisas. Nada existiria se não fosse ele, né? Ele é soberano nos atributos de Deus, ele é soberano. Não existe ninguém acima de Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele é criador. Não existe nada que Deus não conheça. Ele é onisciente, né? Ele conhece cada detalhe, né? Ele é criador e ele sustenta. E o mundo, ele não está pior, né?
porque nós temos um Deus que sustenta através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua bondade, ele tem sustentado o homem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse Deus é um Deus criador. E eu convido, né, quem puder, né, estar com a Bíblia, eu sempre, no estudo, estar com a Bíblia junto, né? Vamos entender como é que Deus se manifesta através da sua criação, né? E ele começa assim, lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. É interessante que o autor de Gênesis, né, que a gente crê, né, eu creio que seja Moisés, né, ele está muito preocupado em falar como é que foi, como é que não foi. Ele já começa, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, ou seja, já mostra, né, que tudo que existe nesse mundo, tudo que há, é obra desse Deus. Antes de Deus existir, não existia absolutamente nada, né? Então, esse Deus, ele se revela através do seu ato de criação, né? Através da sua bondade, através da sua soberania. E Deus não estava em crise, né? Existencial, eu vou criar um mundo porque eu estou com problema, eu estou carente, eu estou aqui sozinho, né? A gente vê algumas pessoas falando essas bobagens, né? Mas não, Deus, ele cria o mundo porque ele quis, porque ele é Deus, sabe? Às vezes a gente quer perguntar coisas para Deus que não nos cabe, né? É Deus, né? Ele, se alguém quiser entender, né, e conhecer quem é esse Deus da Bíblia, é saber que ele é o criador do universo, como a gente acabou de ler. Ele é o criador de todas as coisas. Ele iniciou a obra de tudo. Ele é o dono. Ele é a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Por isso que o salmista, no Salmo 90, versículo 2, ele fala: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és. Ou seja, Deus existe desde sempre, né? Então, a gente não precisa ficar questionando essas coisas. Ele é o ato criador. Tudo se formou dele, né? E aí vem a questão da Trindade, né? Passamos, né? Você já vê Jesus Cristo ali desde o começo do universo, do mundo, desde a criação do mundo, você vê a presença de Deus no seu santo amor, provendo todas as coisas, né? É interessante quando a gente vai para Apocalipse ou para outro texto que tem, Pedro, né? Que é um mistério para a gente, né? Quem é esse Deus que a Bíblia diz? Ele diz que Jesus Cristo, né? Que é Deus, morreu antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante, né? Antes de tudo se criar, antes de Deus criar o mundo do nada, ele já, na sua onisciência, que é um outro atributo de Deus, ele já sabia o que ia acontecer, né? E por ele ser atemporal, o texto fala que Jesus Cristo havia morrido antes da fundação do mundo. Então não há surpresa para Deus, né? Esse Deus da Bíblia, ele não se surpreende, ele sabe de cada detalhe, né? de cada coisa da nossa vida, né? Ele existe, é ele que cria, ele fala, haja luz, e tudo se fez, e ele viu que tudo era bom. Então esse Deus é o Deus que conhece, sabe, né, tem o domínio, ele não está perdido, ele não depende de nós para defender, botar escudo, né? Vamos defender Jesus, né? Vamos. Não, ele é o Senhor, ele é o soberano, né? E quando você lê Apocalipse, né, você vai ver que com o sopro de sua boca ele destruirá todas as coisas. Se nós ainda estamos aqui, é porque esse Deus da Bíblia é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida da gente. E a maior prova da grandeza de Deus está no ato da criação, né? E aí você tem lá os dias, né? Você vai entendendo, né? Tem dias que interpreta como os dias, literalmente, né? Como dias de 24 horas, né? Outros entendem como era, mas o importante é que Deus vai criando cada dia, cada momento, cada coisa, Deus vai criando tudo isso e ele vem criar o homem, né? Então,
A primeira coisa que a gente aprende quem é esse Deus da Bíblia, quem é o Deus de verdade, quem é o Elohim, né? É o Deus criador. Tudo que existe, tudo que acontece, como você acabou de cantar aí, é por causa dele, é por ele, né? E ele também, ele tem a sua revelação, e Deus vai se revelar de uma maneira muito cheia de amor, né? Quem é esse Deus? É um Deus que se revela ao homem de uma maneira progressiva. E aí a gente vai entender uma coisa, o que é revelação progressiva de Deus. Deus, ele não, pela nossa limitação, pela nossa incapacidade, ele vai se revelando pouco a pouco ao homem, ele vai mostrando quem ele é ao homem, mas em todas as fases dessa revelação progressiva desse Deus que se apresenta a nós e diz quem ele é, que nos ama, apesar de quem nós somos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas, uma palavra muito nossa da Igreja do Maracanã, né? Apesar das nossas esquisitices, né? Ele está disposto a caminhar conosco, né? E nesse ato de criação, nós vamos ver Adão e Eva, né? Ele cria o homem e logo depois ele cria a mulher. Você vê, né, as pessoas querem deturpar isso, né? Mas existe uma hierarquia, né? Não há nenhuma misoginia de Deus, né? Deus está acima dessas coisas, né? Mas existe ele cria o homem, cria a mulher como sua ajudadora, né? E toda tarde ele vai lá e conversa com o homem e ele vai se revelando paulatinamente ao homem. É como se você não pode, né? Eu tenho falado isso muito a algumas pessoas, né? Você não pode pegar vamos lá, um feijão é muito gostoso, né? E é bom, tem nutriente, né? Uma carne é boa, as proteínas, né, da carne, né? Só que uma criança, um neném recém-nascido, ele não pode comer feijão nem comer carne, né? Seja ela de que tipo for. Não deve, né? Não pode ainda. Aquilo faz bem, mas ela não pode. Então você começa a tomar o colostro, né? Então Deus vai se revelando a nós através de colostro, né? A gente vai mamando, né? Praticamente, uma linguagem metafórica, né? Nesse buscando o conhecimento de Deus. Paulo vai utilizar muito isso, essa metáfora, né, do leite, né? E da comida sólida, né? Apresentando quem é esse Deus, né? E Deus, ele vai se revelando, né? E uma das revelações, a principal revelação desde o Antigo Testamento, é que Deus sempre vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus cheio de amor, esse Deus cheio de graça, esse Deus cheio de misericórdia, esse Deus que é onipotente, onisciente, que é sustentador de todas as coisas, que alcançou, né, das lives que eu assisto, né, que alcançou a Rosana, né, no seu testemunho, quando ela estava perdida, né, numa crise existencial, e Deus foi a resposta para a crise dela, né? Esse Deus amoroso, esse Deus que se revela que num ato de desespero em que o Gilson queria se matar, ele se apresenta ao Gilson, né? Quem não viu, depois veja as lives do Verbo Simples, né? Que você vai entender o que eu estou falando, que se apresenta ao Gilson. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus da Bíblia. Ele não está preocupado com outras coisas, mas está preocupado com a tua essência, né? E o homem, ele foi feito por Deus para viver eternamente. Deus criou o homem para viver eternamente. Mas devido a uma ganância do homem, e nós temos essa tendência, né? Se você observar muito bem, eu estou falando do aspecto da revelação, como é que Deus se revela, e aí você vai ver a revelação de Deus nos primeiros atos, nos atos mais belos de Deus, é que ele se revela em amor, né? Quando a serpente, né, que personifica o adversário, o diabo, ele tenta Adão e Eva, né, ele começa a propor, né, distorce a palavra de Deus, e Adão e Eva não cede, e aí ele vai para um lugar que nós, seres humanos,
queremos ser autônomos, né? Ele fala assim, ó, Deus está te enganando, Deus está mentindo, porque Deus sabe que o dia que você comer do fruto, né, que ele proibiu vocês de comerem, né, que Deus, ele coloca, é interessante isso, Deus sempre coloca limite para a gente, porque se nós não tivermos um limite, a gente se perde. Isso faz parte do amor de Deus, né? Essa doutrina de Deus, esse cuidado de Deus, esse quem é Deus, esse Deus que nos preserva para que nós não nos machuquemos, né? E no momento em que é colocado é, essa ideia de que Deus não queria, né? E o homem acredita nisso, porque o dia que ele comesse do fruto seria igual a Deus, e aí o homem desperta, opa, calma aí, eu quero ser independente, né? Todos nós queremos ser, eu não quero ficar dependendo de Deus, eu não quero estar todo fim da tarde conversando com esse Deus, eu quero ter autonomia, afinal de contas, eu sou alguém, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou administrando. Eu estou administrando todas as coisas, né? E aí o homem cai. Aí a maior prova dessa revelação de Deus é o amor, né? O homem se esconde porque está nu, e aí o nu, é interessante a gente entender essa palavra do hebraísmo, né? Esse nu não é simplesmente estar sem roupa, porque Adão e Eva sempre estiveram sem roupa e nunca tiveram nenhuma dificuldade com isso, né? Quando o hebraico ele vai falar ali de estar nu, não é simplesmente estar sem roupa, é que caiu, eles estavam envergonhados diante de Deus, porque Deus avisou tanto, né? Eles estavam envergonhados, né? Da presença de Deus, a ponto deles se esconderem, fazerem roupas, vestimenta para ele, ou seja, o homem, né? Por isso que é importante entender o Deus da Bíblia, né? O homem sempre vai tentar resolver os seus problemas independente de Deus, independente de qualquer coisa. Ele quer resolver o seu problema do seu jeito, ele não quer ser dependente de ninguém, né? Assim somos nós somos esquisitos, somos isso, né? E ele se esconde. Aí você vê o que a gente fala de revelação progressiva, né? Deus onisciente, nós já falamos aqui, sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele fala numa linguagem humana ali, pergunta, Adão, cadê você? Eu não estou te vendo. Olha, que coisa fantástica. Eu não estou te vendo. Cadê você, Adão? Né? Olha como é que Deus vai se revelando progressivamente. E Adão se mostra, né? E fala assim, me escondi porque estava envergonhado. Deus já sabia que ele estava escondido, né? Mas ele vai lá e quer chamar para o encontro, né? Ele quer chamar para o diálogo. Não é um Deus que impõe, gente. Entendeu que bacana? Não é um Deus que impõe, não é um Deus que a gente vê aí, as pessoas pregando um Deus mau, um Deus que vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? O Deus do Velho Testamento, que o pessoal fala muito, né? É um Deus perverso. Não, tu vê um ato de amor de Deus. Adão, onde é que tu tá, rapaz? Eu quero conversar com você, né? E aí ele fala, me escondi porque eu estava nu e não sei o quê. Aí Deus, numa linguagem, né, humana, de criança, mas quem te disse que você estava assim? Por acaso, olha só como é que Deus é fantástico. Por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Olha que coisa linda, né? Esse Deus onipresente que sabia de tudo, ele se revelando progressivamente, como se não soubesse de absolutamente nada, né? E ali o homem fala o que acontece, e aí ele aponta, desde aquele momento, na sua revelação, que haveria uma revelação completa que é Jesus Cristo. O homem havia feito roupas, né, para cobrir a sua nudez, aí entenda a nudez no sentido do pecado, né, da sua maneira, eles fizeram folhas, né? E aí Deus chama Adão, chama Eva e mata o animal e faz um sacrifício, apontando que um dia ele viria e que o sacrifício de Jesus e que o sangue do Cordeiro nos cobriria de todo o pecado, né? Que ali ele pega a pele daqueles animais, aquela vestimenta, enquanto ele vive nesse mundo, enquanto nós vivemos como peregrinos aqui nessa terra, Deus nos protege através
dessa pele, né, que nós podemos exemplificar como se fosse o corpo de Cristo, a presença do Espírito Santo que nos preserva no momento de dificuldade. Olha como é que esse Deus é amoroso. Olha como é que é essa revelação de Deus. Olha como é que Deus é bom. Olha como Deus é maravilhoso. E mesmo ele sendo bom, sendo maravilhoso, uma coisa que é importante nós entendermos, Deus é justo. E haveria de ter uma punição por amor a Adão e Eva. Ele vai e expulsa, porque tudo que a gente faz de errado, por amor, porque só existe amor quando existe o quê? Justiça. Né? E Deus os expulsa, né? Os faz sair do paraíso, né? Mas continua cuidando deles, né? Continua cuidando de Adão, Eva, de sua família, né? E Deus continua ali, é um ato gracioso de Deus. Mas lá na frente a gente vai ver essa revelação progressiva quando Abrão, né, ele tem seu filho Isaac, né, e ele vai ensinar, e a gente vê isso, que na hora que Abraão ele vai matar Isaac, né, porque na cabeça dele, é interessante entender isso, Deus nunca pediu, né, Deus nunca pediu para Abraão matar Isaac. É incoerente isso, né? O hebraísmo vai explicar direitinho. Ele entendeu dessa maneira. Ele fala para oferecer oferta de elevação, mas por ele ser filho, né, de quem ele era, né, de um pai que era politeísta, de uma cidade onde existiam sacrifícios humanos, onde os filhos eram oferecidos a Deus, ele entende isso e vai. E aí Abraão, homem de fé, ele vai e acredita que mesmo que seu filho viesse a morrer, Deus o iria restaurar. Né? E aí Deus revela naquele momento que ele vai matar, aí olha de novo a linguagem. Né? Olha, Abraão, agora eu sei que tu me ama, porque tu não me negaste teu único filho. Como assim? Agora eu sei, então Deus não sabia que Abraão amava Deus, né? Então, na verdade, a prova ali é para Abraão. Deus estava ensinando a Abraão que ele era diferente, né, dos deuses que o seu pai servia, né? Terá, né? Que aí vem os terafins, né? Que ele não aceita sacrifício humano. E naquele momento aparece um cordeiro substitutivo, né? E esse cordeiro que é imolado no lugar de Isaac. Quem é Isaac? Isaac somos nós. E Deus coloca esse cordeiro. Olha como é que esse Deus, né? Esse Deus, à luz da Bíblia, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus benevolente, é um Deus todo-poderoso, mas não é um Deus ranzinza, né? É um Deus que cuida de nós. Né? E ali ele apresenta a Jesus Cristo como substituto. Aí você depois, o povo vai para o Egito, né? Eu tenho que resumir bem, porque pouco tempo para falar de tanta coisa, né? Ele vai para o Egito, e aí tem o tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo tem uma representação, uma tipificação de quem é a pessoa de Jesus, as cores, sabe? As estacas, né? Tudo isso tem uma representação muito bacana. Ele mostra que ele cuida do povo, ele vai com uma nuvem, ele desce o maná dos céus, ele vai com as cordonizes, né? Ele faz a aliança, o pacto da aliança abraâmica, né? Dizendo que ele seria o tempo todo com o povo. Então, esse Deus que vai se revelando paulatinamente a cada um de nós. Cheio de ternura, cheio de amor. Eu não consigo enxergar, né? Quando a gente se aprofunda, tem um relacionamento mais próximo com a palavra de Deus, né? Nós não conseguimos ver como algumas pessoas que não conhecem Deus, por isso é importante quem é Deus à luz da Bíblia. Eu não consigo ver um Deus mau no Velho Testamento. Muito pelo contrário, eu vejo um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Mas uma coisa que nós precisamos rever nos conceitos da nossa igreja, que Deus é santo. E continua sendo santo. Ele nos ensina ali na sua revelação que existe uma maneira própria de se achegar a ele. E que, infelizmente, esse mundo pós-verdade, né,
tem trocado, né, a glória de Deus, e temos nos achegado a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você vai ver que isso tem consequências. Quando as pessoas tentam chegar a Deus de qualquer maneira, não se esqueça que Deus é amor, e por ser amor, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus bom, né? E assim, para fechar essa parte da revelação e ir para a salvação, a gente vai ver que com Moisés ele cria um lugar chamado cidades refúgios. O que era cidade refúgio? Era quando a pessoa cometia um homicídio culposo, né? Ele não tinha a intenção de matar. Vamos supor, ele estava lá com o martelo, o martelo solta, bate na cabeça de alguém, alguém morre. Pelaquela lei, como é uma revelação progressiva, né? E o pessoal antigo, o pai, alguém da família, tinha o direito de matar aquela pessoa, que era olho por olho, dente por dente. Então, Deus manda criar as cidades refúgios, né? E essas cidades refúgios também tipificam a pessoa de Cristo Jesus. Olha a revelação de novo. Então, a pessoa que tivesse cometido um homicídio culposo e que não tinha a intenção de matar, ele corria para aquela cidade refúgio. E ao entrar naquela cidade refúgio, ele estava protegido e a morte não poderia chegar nele. Ele tinha que permanecer naquela cidade refúgio até que o sacerdote ou líder daquela cidade morresse, ele estava liberto. Ou seja, quando nós estamos errados, nós podemos correr para Jesus e ali nós somos guardados, somos perdoados, né? É uma coisa maravilhosa. A revelação de Deus no Velho Testamento é algo maravilhoso, né? E aí... Cidade refúgio, pastor? Onde é que aparece sobre a cidade refúgio? Que eu não... Qual livro? Não sei se o senhor falou aí. Agora não, se eu salvo engano, é no livro de Números, né, que Deus manda construir as cidades refúgios, né? É só dar um Google aí onde aparece a cidade refúgio. Né? Eu vou correr porque eu quero abrir, eu gosto da aula, aí eu gosto que as pessoas perguntam, né? E vamos ver quem é Deus, né? Esse Deus à luz da Bíblia, né? Vimos através da criação, ele é criador de todas as coisas, nós conhecemos através da revelação, através de seus profetas, através da sua palavra, através da natureza, e aí nós vamos ver essa revelação completa através de um Deus redentor, juiz, que ele manda o seu filho unigênito, né? Ele manda o próprio, ele se faz, né? Se encarna, né? Em Cristo Jesus, ele é o Verbo encarnado, como diz João, estava desde o princípio, né? E vem através da sua... Aí, assim, a revelação já não é progressiva, é revelação total. Deus se revela a nós através do seu Filho unigênito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E deixa-me ler aqui Romanos capítulo 1, 20, né, que dá uma síntese, né, disso que a gente está trabalhando. Ele fala o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas. Né? Ou seja, ninguém pode dizer que não conhece a Deus. A criação, né? Eu só vou pedir aqui, gente, eu estou numa live, esse barulho. Né? E ele se revela em que Jesus Cristo é o ápice, né, da revelação de Deus, é o ápice da soberania de Deus. Né? Ele ama a cada um de nós. Ele, aí sim, lembra da criação? Ele simboliza aquele cordeiro que morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva. E simbolizava ali naquele momento que toda a humanidade. Jesus se revela como aquele cordeiro que substituiu Isaac. Jesus Cristo, ele representa aquela cidade de refúgio. Jesus Cristo representa, Jesus é aquilo que o maná representava, o pão que caiu do céu.
Jesus Cristo é a nuvem que ia à frente, dando a direção para o povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, coisa extraordinária. Jesus Cristo é aquele fogo que à noite aquecia os corações para que as pessoas não morressem de frio e dava orientação, para que as pessoas não caíssem. Né? Ele é a luz do mundo. Né? Então, a revelação máxima, quem é esse Deus da Bíblia? É um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus que cuida de cada um de nós e que continua cuidando hoje. E aí, né, é uma coisa que a gente tem que entender. Nós ainda estamos, né, e sempre estivemos, né, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o povo sempre foi salvo pela graça. Tá? Ninguém nunca foi salvo pela lei. Né? Aí alguém pode perguntar assim, mas como é que as pessoas morreram sem ter conhecido a Jesus? E aí o texto é muito claro, né, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Aí você começa a entender algumas coisas. Né? Ele morre, as pessoas que morreram antes de Jesus, eles morreram crendo na promessa messiânica. Rosana já está colocando aí o texto de Números que fala da cidade de refúgio. Uhum. Né? É interessante a gente entender essas coisas, né? E aí você vai vendo Jesus Cristo salvando, né? Ele é aquele lenço, né? Olha só que simplicidade, né? Que se coloca na torre quando Jericó, né? Um lenço vermelho para que a Raabe fosse protegida, não fosse destruída, né? Então ali também simboliza que aquela pessoa que está coberta pelo sangue de Jesus, o mal não o atinge, né? Aí você tem as pragas do Egito, né? Onde os umbrais da porta, né? E aí você vê essa revelação completa, né? E esse é um Deus também que é restaurador. Ele restaura as nossas vidas, ele cuida de nós, ele é um Deus cheio de amor, né? Eu quero repetir muito isso, cheio de graça, né? Mas é um Deus justo, né? É um Deus santo. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira. Existe uma maneira específica para se chegar a Deus e continua existindo. Se hoje nós podemos nos aproximar a Deus, é porque nós chegamos, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque quando Deus olha para a gente, ele não vê o pecado, mas ele vê o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, quem é Deus? Nós temos o Deus revelado na criação, nós temos o Deus revelando-se progressivamente, e aí nós temos inúmeros, sabe, daria uma série de lives, né, sobre a revelação de Deus no Antigo Testamento, né, e se revela plenamente, né, como disse Gálatas, né, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo. É a revelação total. E quem é esse Deus? Esse Deus que tem todo o poder para nos purificar, tem todo o poder para nos curar, não existe mal, né? Não existe problema que Deus não possa cuidar. E aí, diante disso tudo, fica uma pergunta para nós, né? Como é que nós estamos trabalhando, né? Como nós estamos reverenciando esse Deus? Como é que nós nos achegamos a Ele, né? Será que a nossa conduta, quando nós nos reunimos em comunidade de fé, reflete o caráter de Deus, sabe? Será que a maneira como nós nos comportamos, né, não só no culto, mas na nossa vida diária, né, no nosso cotidiano, conversando com outras pessoas, revela quem é Deus? Será que as pessoas, ao olharem para mim, né, elas possam entender e viver esse Deus que é amor, esse Deus que é também justiça, sabe? Será que as músicas, né? E permita-me entrar numa situação assim, bem complicada, né? Será que as músicas, ô Felipe Crispim, meu amigo, eu tenho que dar esse alô para esse Felipe Crispim, que foi adolescente, não, foi junior comigo na antiga igreja, né? Será que nós temos reverenciado esse Deus através da música? Porque as nossas músicas hoje em dia estão assim, muito horríveis, né?
e a gente, às vezes, como pastor, fica numas saias justas, né? Tem louvores assim que são bem complicados de entender, né? Porque o homem, ele perdeu, né, essa referência, não digo nem referência, essa relevância de quem é Deus. E aí também é muito culpa de nós, pastores, né? Do púlpito, né? Que não temos ensinado a esse povo quem é Deus, né? Não temos ensinado como ele é, não temos falado sobre a sua criação, não temos falado sobre a sua revelação, não temos falado sobre a sua santidade. E, por amor, né? Eu vi uma frase, o Felipe Crispim, não sei se você ouviu, né? Que é um pastor que ele conhece, chamado pastor Silas Azeredo, ele é pastor da igreja de Santo Aleixo, lá em Magé. Ele falou uma coisa que eu fiquei assim, falei, caramba, que sacada interessante. Ele diz o seguinte, que o homem não vai para o inferno por causa do pecado. Eu fiquei espantado, como assim? O homem não vai para o inferno por causa do pecado? Né? Aí ele deu aquela pausa, né? Aí ele explicou, não é o pecado que leva o homem para o inferno, porque se o pecado levasse o homem para o inferno, ninguém iria para o céu, todo mundo estaria no inferno. O que haverá no inferno são pecadores que não se arrependeram e não reconheceram a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, e houve uma transformação de vida. Olha que sacada dele. Interessante isso. Não é o pecado em si, porque todos pecamos, o texto vai falar de instituídos sempre da glória de Deus, né? Mas quando nós somos pecadores, arrependidos, transformados pelo poder de Deus, nós somos livres do inferno e vamos morar eternamente no céu. Né? Para viver longe do pecado, né? A gente pode Sim, pecar, mas longe do pecado. Se arrepender, claro, de fato. né? Então, quem é Deus? Deus é esse Deus de amor, de bondade e misericórdia. Vou parar por aqui, que senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu não sei se tem alguma pergunta aí para fazer. Tá? Ouviria muito mais. Glória a Deus, pastor. Que palavra maravilhosa. Eu fiquei assim, meu Deus, ele se revela nisso tudo na Bíblia. Eu não sabia de Não, várias. Fiquei com vontade tem de muito mais. E tem muito mais. Acho que a gente pode fazer essa série de lives aí, hein? Vamos pensar nessa Tem muito mais. possibilidade. É muito gratificante, é muito gostoso, né? Entender quem é Deus, né? E, ao mesmo tempo é muito triste, né? A gente vê o que as pessoas, não digo nem que estão fazendo com Deus, porque é meio feio que eu vou te falar, né? Deus não deixa de ser Deus se você não deixar de acreditar nele, se você fizer. Não, o único prejudicado somos nós, e Deus chora, né? Deus chora. Me lembro de uma passagem, né, de Jesus, quando ele sobe no monte, olha para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, chorando, né, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis abraçar, proteger vocês, assim como uma galinha protege os seus pitinhos, e tu não quiseste, né? Você vê essa graça de Deus, né? Que não quer que ninguém se perca, né? E nós hoje estamos, infelizmente, vivendo um evangelho muito fraco, um evangelho pífio, né? Muito triste ver o que tem acontecido, né? Triste para nós, porque para Deus, ele é Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele é criador, ele é autoexistente, né? Não tem muita diferença. Sim. Um evangelho que às vezes deturpa, né? Deturpa. Vai naquela. Parece que é verdade, mas não é. É muito. E aí, eu posso falar isso de carteira, porque eu sou pastor, né? E muitos pastores se aproveitam disso, né? Muitos pastores têm enganado o seu rebanho, né? Têm enganado, que nem seu, né? Eu gosto muito daquela frase, né? Que é do Maracanã, sabe disso, que eu sou apenas inquilino, né? E quando você é inquilino, quando você tem que devolver a casa, tem que devolver a casa certinha, arrumadinha, né? E tem pessoas que se tomam o poder para si como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse o fiel da balança, né? Mas o fiel da balança é e sempre será Jesus Cristo. Sim, verdade.
Pessoal, a gente vai abrir aqui um tempo para perguntas. Tem uma galera aqui falando que seria muito bom a série de lives. O pessoal gostou da ideia de ter a série de lives falando da revelação. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Alguma coisa que queira comentar também, Rosana? Você consegue ver os comentários aqui? Acho que consegue, né? Eu vejo algumas. Deus não se surpreende, né? E é verdade, né? E às vezes a gente pensa que Deus se surpreende. É a mente humana, é um negócio assim incrível, né? E assim, uma coisa interessante é que às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas, né? Aí eu vou lá para Deuteronômio 29, né? Que diz que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para o homem, né? Então tem coisa que a gente não sabe mesmo, né? E não tem necessidade de saber, porque tudo que é necessário para a salvação, Deus revelou, né? Deus falou, né? Deus disse, Deus ensinou, né? A gente que é teimoso, a gente que é burro, a gente que não quer entender, né, certas coisas, né? Mas se eu souber responder alguma pergunta aí, se alguém tiver alguma dúvida, dentro do que eu falei, a gente pode explicar mais um pouquinho, porque a live abriu agora, né? Então a gente tem mais uns 10 minutinhos, pelo menos, né? Sim, sim. Se alguém quiser ir perguntar, eu fiz aqui, ali, ó. Se ela está perguntando assim, ó. Como Deus é onisciente, parece que desde o início o objetivo era apresentar Jesus. É um comentário, né? Sim, sim, é um comentário. Aquilo que a gente falou, né? Desde Gênesis, né? Desde o primeiro erro, ele já ele já apresenta Jesus, né? E você vai ter textos bíblicos, né? Que o Elohim, né? Quando você faz um estudo de hebraísmo, né? Da palavra hebraico, né? Você vê que o im, né? Esse sufixo, né? Hebraico é plural, né? Então você entende que ali Deus está na criação. E João fala claramente isso, João 1:1, né? O João 1 é o Bereshit Bará do Gênesis 1, né? No princípio ele estava com Deus, ele era Deus, o verbo estava lá, né? E você vai ver também que a substituição sempre ela é mostrada, né? Em vários momentos da Bíblia você vê, né, o arquétipo, né, a metáfora de Jesus, né, e sempre foi, né, o objeto da Bíblia é apresentar Jesus. Exatamente, como disse a Marcela, pela sua onisciência, porque Deus sabe que nós sozinhos não conseguiríamos e não conseguimos, né? E aí vem até os 400 anos de silêncio, né? Porque a gente é teimoso. Deus, nas Bíblias antigas, né? Entre o Velho e o Novo Testamento, tinha 4 páginas em branco, né? As 4 páginas em branco representavam cada um século onde Deus não levantou o profeta, né? Não se manifestou através de profetas, de profecias, né? E é interessante que, nesse período, desses 400 anos, levantam vários reinos, né? O homem evolui, conhece a política, né? Você tem a filosofia grega, né? Você tem o poderio bélico de Roma, né? Você tem as artes, tem tudo isso, e nada disso satisfaz o coração do homem, né? E é interessante quando você parte para a arqueologia bíblica, você vai perceber que nos manuscritos de Qumran, os maiores textos em todas as cavernas que você acha ali são textos de Isaías, textos messiânicos, porque a ciência, né, o poderio bélico, né, as artes, nada disso satisfazia, preenchia o vazio existencial do homem, né? Então, por isso que Deus chega na plenitude do tempo, né? E nesses 4 anos de silêncio, o homem viu que sem Deus não dá. A gente precisa dele efetivamente. Muito bom, muito bom. Você vê que não é uma lógica de pensamento, não é o belo, né, o transcendente, é o próprio Deus, né? Só ele para preencher Só o vazio. só, né? E a gente hoje, 2.000 anos depois, né, parece que a gente não aprendeu, né? E a gente está deturpando a palavra de Deus, porque a gente não sabe quem é Deus, né? Acho que, infelizmente, se tu perguntar quem é Deus para algumas pessoas, elas não sabem, né? Tanto é verdade que tem uma música aí, eu vou ter que falar agora, sei que vocês são da área da música, né? Uma música que me deixa muito, assim, dói meu ouvido, né? E que canta na igreja, né? Maracanã, tranquilo, né? Quando fala que quando a gente está na presença de Deus, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de...
Gente, quando você olha a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, quando a pessoa está na presença de Deus, ela se prostra e cai, porque vê a grandeza de Deus e vê a nossa pequenez, né? E todos se prostram diante do rei. É mais de canto que dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de... Mas eu, quando entro na presença de Deus, eu choro diante da minha miséria, diante da minha pequenez, diante da minha falta de gratidão. Né? Eu não tenho vontade de pular, não, eu tenho vontade de chorar. Eu choro na presença de Deus. Agora, é claro que Deus é festa, né? Você tem momento de pular, você tem momento de. Aí são as festas judaicas que também tem um outro endereçamento, né? Um outro contexto, né? Que é a alegria, ralar. É outra história. Uhum. Marcela já colocou aqui. Agora eu vou usar isso como argumento para não cantar essa música mais. Obrigada. Porque não tem lógica. Vamos Não rever as tem, músicas, não vamos tem rever. lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. É, às Não tem. vezes a gente está ali pulando, né? Cantando, mas E sem ter a assim, e compreensão do que está fazendo. E é assim que as heresias vão entrando dentro da igreja. Né? Assim, sem, muito leve, né? Sem você perceber, ela vai entrando. Né? A nossa Uhum. maneira de cantar, né? Porque a gente canta para quem? A gente canta para a igreja ou canta para Deus? É a primeira Uhum. pergunta, né? Para quem está cantando? Para quem está É. louvando? Né? E tem muita Quem é música que parece que é pra gente mesmo, né? Que a gente canta pra gente. Ai, Deus me ama, Deus me isso, Deus me aquilo. Pois é o antropocentrismo, né? É a pós-modernidade, né? É a sociedade líquida, né? Tudo isso aí que a gente está vivendo, né? Ah, já É. tem mais gente. Tá tendo uma galera aí que não vai mais ouvir essa música. Rosana fez uma Tem muito pergunta. Ih, problema. fez, Rosana. Perdi aqui. Cadê? Onde é que tá? Você tem como repetir? Cadê a pergunta? Estou aprendendo. Ah, aqui, vi. Queria entender a justiça de Deus e atos de justiça. Rosana perguntou. É, a justiça de Deus, né? Ela ela é revelada, né? Através do seu decálogo, né? Que é o máximo ali, né? Aquilo que o homem faz e a consequência daquilo que o homem faz, né? Por ser justo, né? Deus, ele, por mais que doa, né? Vou dar um exemplo assim para ficar melhor, para a gente poder entender melhor, né? É, eu sou pai e sou avô, né? Eu não tenho a menor vantagem de colocar o meu filho de castigo, né? Ou deixar ou ter que dar uma palmadinha no meu neto, né? O conselho tutelar vai ouvir, eu dou palmadinha, não tem problema não, né? Não há grito, né? Mas dá uma, né? Falar mais alto, esse negócio todo, né? Para que ele não cometa o erro, né? Então, a justiça de Deus, né? É porque Deus não pode negar-se a si mesmo, né? Ele não disse que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E se o homem não renunciar a esse pecado, né, ele vai morrer e vai ficar distante de Deus, vai viver eternamente longe de Deus. E o que são atos de justiça? O maior ato de justiça foi aquilo que Jesus fez. Né? Quais são os atos de justiça que você vê no Velho Testamento? São aquelas pessoas que simbolicamente faziam os seus holocaustos para expurgar os seus pecados. Né? São atos de justiça. Né? São coisas que você faz para se justificar. Mas o maior ato de justiça que nós temos, né, é crer em Jesus e obedecer. E aí é a dificuldade, né? Porque não basta crer em Jesus, né? Porque é, a própria Bíblia fala, né? Até o diabo crê, né? Só que ele não obedece. Um ato de justiça é a obediência à palavra de Deus, né? Para que você não caia, né? Você não caia no erro, para que você não venha se perder, para que você não venha viver a segunda morte, né? Então esse Deus da Bíblia, ele é um Deus de justiça e através de seus atos de justiça nos justifica, tá? Não sei se uma linguagem assim, bem simples deu para entender. Né? O ato é uma ação,
uma ação de justiça. Ele deu o seu filho por nós. Troca, vicário, ele deu, ele agiu, né? Um ato de justiça. Não, eu quero mudar, eu sei que isso é errado, né? Eu vou mudar, eu vou buscar Deus, eu vou ser obediente a Deus, eu vou me justificar, né? Através de Jesus, sozinho você não consegue, através do Espírito Santo, isso são atos de justiça. A justiça é dele, só ele é justo. Só ele é justo. Me veio aqui algo, não adianta só a gente falar, é óbvio, né? Falar que a gente crê, a gente precisa viver, né? Permanecer nele é obedecer, é ir se tornando santo, é isso? Tem a ver com essa questão da justiça ou não? Sim, por exemplo, não adianta eu chegar perto da Rosanete, que é minha esposa, e falar que a amo e a tratar mal. Sim. Não adianta eu falar que eu a amo, né? E vamos supor, ter casos extraconjugais. Né? O amor é fidelidade, né? O amor é mudança, o amor é abrir mão do seu eu, né? Em prol do outro. Isso são atos de justiça. A Rosana falou que entendeu, agradeceu. Ok, mais alguém? Deixa eu ver se eu perdi alguma outra pergunta aqui. Eu acho que não. Estava aqui rolando. De vez em quando passa despercebido, mas acho que não. Foi a dela aqui mesmo. Muito bom, pastor. Fiquei com muita vontade de fazer essa série de lives aí sobre a revelação de Jesus ao longo da Bíblia. Acho que a gente pode pensar nisso. Aí eu aconselho também, né, a frequentar a Escola Bíblica Dominical. Claro, claro. Quem é do Maracanã, né, a partir de domingo agora, vamos ter uma classe específica, né, vamos falar sobre doutrina da salvação, vamos falar exatamente quem é Deus, vamos falar dos rudimentos da nossa fé, discipulado, né, trabalhar, viver em comunhão, né, e é engraçado que, quando a gente passa quem é Deus, à luz da Bíblia, Deus é um Deus de comunhão. Né? Não existe Cristo em casa. Isso não existe, gente. Deus é um Deus de comunhão. Sempre. Sempre. Tá bem. Muito bom, pastor. Eu ficaria aqui te ouvindo muito mais tempo. Nossa, muito bom. Vai cansar o pessoal. Com certeza, com certeza. Glória a Deus. Muito obrigada, pastor, por ter aí aceito. Agradecendo mais uma vez. Foi uma bênção. Depois eu vou juntar as duas partes da live para deixar salvo, né? E também compartilhar tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá bom? Obrigada, pessoal. Aí, tá? Um abraço a todos. Né? E parem de pular, parem de correr na presença de Deus, mas se prostem diante dele. Muito bom, muito bom. Entrou uma galera aqui, entrou também o pessoal o Thiago, o pastor Thiago, que foi meu pastor antes de eu ir para a IBMM, entrou o pessoal da Orla Rio, o pessoal também da IBMM. Muito bom, glória a Deus. Tá, pastor, você pode encerrar orando? Eu orei no início, você pode... Com certeza. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, por essa ferramenta, Senhor, que o Senhor nos dá para podermos propagarmos, Senhor, a Tua santa palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos aprender, Senhor, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus de amor, ó Pai, que nós não nos cansemos de nos relacionar com o Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser alcançados pela sua maravilhosa graça, bondade, Senhor. Esteja abençoando a Rosana, Senhor, esteja abençoando o Edu, Senhor, esteja abençoando a Natália, que são os psicólogos que aqui estão, Senhor, na sua escuta, que eles possam abençoar, Senhor, não só através dos seus conhecimentos científicos, Senhor, mas acima de tudo, de conhecimento vindo do alto, Senhor. Que ele seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas, Senhor. Dás uma noite de paz, de tranquilidade, e que o seu amor, Senhor, seja refletido em nós, através dos nossos atos de justiça, para que outras pessoas venham a reconhecer a Ti como único, suficiente e exclusivo Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Um beijo. Tchau. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela presença. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.